Olá, boa noite. A gente está abrindo aqui, a gente vai começar uma live. Estou aguardando o nosso convidado, Dr. Bruno Mendonça. Ele vai participar da live, ele vai esclarecer algumas coisas em relação ao alcoolismo e ao feminismo, né, às mulheres, enfim, de uma forma geral. E a gente está aqui aguardando a entrada dele e a vocês chegarem. Fiquem à vontade, façam perguntas. Já separei algumas perguntinhas aqui para a gente tirar nossas dúvidas com o nosso convidado. Agradeço vocês de estarem participando, divulguem, aproveita que a gente está online. Fica mais fácil para todo mundo participar aqui com a gente. Afinal, estamos todos sobrecarregados, exaustos, cansados. Mas como o assunto saúde mental da mulher é algo de suma importância, eu tenho certeza que vocês vão querer compartilhar e convidar mais gente para chegar. Fica à vontade. Dani, nossa presidente linda, maravilhosa, obrigada pela oportunidade da gente estar falando sobre um tema tão importante para nós mulheres, de uma forma geral, passar informação para tanta gente, né? Eu acho que esse é o papel da nossa comissão e a minha presidenta maravilhosa, sempre na frente e sempre aceitando as nossas ideias e, enfim, participando aí ativamente, né, do propósito da nossa comissão. Doutor Bruno já está por aqui. Ele está entrando agora. Olá, meu amigo, tudo bem? Tudo bom? Tentando Me achar escuta aqui uma bem? posição para colocar esse vídeo. A gente vai se adaptando, a gente vai se adaptando. Como é que você está, meu amigo? Tudo bem? Tudo massa, tudo tranquilo. E aí, me conta. Aqui está muito calor, né, E aqui doutor? é chuva pra caramba, só chove. Hoje foi o dia de chuva, caos total em tudo quanto é lugar, mas tá valendo. Tá bom, mas São Paulo é assim mesmo, né? São Paulo é assim mesmo. Por isso que vocês são apaixonados pelo nosso Rio de Janeiro maravilhoso, né? Ah, Eu tinha que sacanear você um pouquinho, por favor, por favor. né? Para com isso, para com isso. Eu vou... Mas tá legal, tá tudo bacana. Não posso reclamar. Tirando a chuva hoje, que foi terrível, tá tudo certo. É uma covardia, né? Aí para a cidade inteira, né? É muito trânsito. Como é que tá aí pós-pandemia? Como é que tá isso? Voltou? Como é que tá? Como é que tá? Me conta. Vamos dividir aqui com a galera como A, é que tá a máscara funcionando aí. a máscara foi liberada nas áreas públicas e abertas, mas áreas fechadas ainda não. Ainda está tudo área fechada. E eu acho que ainda não é momento, objetivamente, de abrir para a área fechada. Mas a área aberta, ok, faz sentido. E até para testar, para saber o quanto que a gente está podendo abrir. Né? Uhum. Mas eu acho que a gente está vendo os reflexos da pandemia agora. Sim, sim. Eu acho que também a gente vai esperar para ver aí o que vai acontecer nos próximos 30 dias, né? Acho que muita coisa pode mudar, né? Tem a grande história que a 20ª última onda, sei lá, o nome que você queira dar para ela, é a onda da doença mental que vai vir depois de 2 anos de privação social, de estresse, de crise econômica. E agora nada como uma guerra para a gente esquecer da pandemia, né? Porque aparentemente a pandemia não acabou, mas o mundo não é para amadores, vamos combinar. Vamos combinar, doutor. O senhor está certíssimo. O mundo não é para amadores, né? Assim, eu não sei qual é a sua experiência, acho que é importante até a gente partilhar um pouco, né? Quando a gente fala de saúde mental, a pandemia, a gente viu reflexos de toda a necessidade do cuidado de saúde mental durante a pandemia, né? E a gente tem aí um prognóstico bem ruim no sentido do adoecimento, né? Enfim, das pessoas de uma forma geral. Eu acho que assim, a gente já está com um número bom de participantes, eu vou te apresentar oficialmente, né?
Tá E a bom. gente começa e a gente volta para esse assunto que eu, né, que é o nosso assunto, é o nosso, né, o nosso dia a dia. A gente vai dividir um pouco, né? Você vai dividir um pouco com as pessoas que estão nos assistindo, o quanto, enfim, a gente usa sistemas de compensação para poder lidar com essa dificuldade, né? Como você bem colocou, né? A vida não é para amadores, né? Ou a gente, Bruno, ou a gente começa a desenvolver estratégia, ou fica muito mais complexo, né? é verdade. Então, assim, nosso convidado o Dr. Bruno é psiquiatra, né? Ele trabalha, enfim, não só com infância e adolescência, mas com adultos também. Ele é especialista, né? Fala essa especialidade que eu acho que eu vou enrolar minha língua para falar, doutor Bruno. Suicidologia. Então, Na explica um verdade, pouquinho, né? Até para que as pessoas possam compreender um pouquinho, assim, como é que funciona isso. Enfim, por que a gente convidou você para ajudar a gente nesse tema aí? porque você convidou, você vai ter que explicar, tá? Mas é, basicamente eu sou psiquiatra da infância e adolescência, psiquiatra de adultos, e eu fiz a minha formação toda, eu acabei trabalhando com doença mental grave, com suicídio. E no Brasil a gente não tem esse termo suicidologia, mas a gente importou, de certa maneira, esse anglicismo que fala sobre todos aqueles comportamentos que estão relacionados com a autodestruição. E com isso, eu não, é o que a gente chama de suicidologia. A minha filha está perguntando Helena, onde que fica o sal. O sal fica lá embaixo, na cozinha. Helena perguntando onde fica o sal, tá vendo? é isso mesmo, está super ativa e participando, né, do Não, autocuidado dela, né, da independente. alimentação. Independente, ela não quer saber. Ela me diz onde está o sal que eu me resolvo. É isso aí. Então, assim, doutor Bruno, eu vou começar com uma pergunta. Eu acho que fica mais fácil para que, assim, as pessoas que estão nos assistindo, a gente organiza um pouco melhor, porque a gente não tem um tempo enorme, né? É um tempinho curto. Então, a gente quer aproveitar todo o teu conhecimento, né? Para ajudar a gente e ajudar muitas pessoas. As pessoas que estão nos assistindo, a live fica gravada e posterior a isso a gente pode rever, outras pessoas podem rever, as pessoas que estão nos assistindo podem compartilhar, inclusive, porque é um tema de suma importância, né? Então, quando a gente fala, né, a nossa live hoje ela vai falar do alcoolismo e da Deixa eu mulher. sal. Desculpa, eu tive que dizer Não que tem aquilo era o problema. sal. Né? Como é que as mulheres são afetadas, né? Pelo uso e, na verdade, muito mais pelo abuso da substância, né? Que embora o álcool seja algo permitido, a gente sabe que a gente tem algumas complicações, né? Então, assim, e para a mulher, né? Por que o álcool ele acaba afetando muito mais as mulheres, até em termos, quando a gente fala a mesma dose, né? Ela reage diferente para o universo masculino, para o corpo masculino e para o corpo feminino. Explica um pouquinho para a gente o que acontece, né, quando a gente fala em relação a isso. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar, parece óbvio, mas a gente tem que repetir: mulher e homem são diferentes. O corpo é diferente, o metabolismo é diferente, o funcionamento do fígado é diferente, o funcionamento do cérebro é diferente. Então a gente não é a mesma pessoa com masculino e feminino. A gente tem dois modelos de funcionamento que são diferentes. Claro, eles são da mesma espécie, Homo sapiens nós somos. Mas se você pegar, por exemplo, cirrose. Cirrose que tem a ver com beber bastante, o fígado não dá conta, é uma agressão ao fígado. Mulher tem mais do que homem. Por quê? Porque o metabolismo hepático, ou seja, o metabolismo do fígado é diferente na mulher e do homem. Algumas vezes, mesmo em remédio comum, por exemplo, remédios alguns que a gente usa para dormir, se você usa a mesma dose para a mulher e para o homem, a mulher vai ficar mais sedada. Em geral, também, a mulher tem menos peso corporal do que o homem. Em geral, as mulheres são mais leves do que os homens. As mulheres, em geral, têm um percentual de gordura corporal que é diferente, um pouco maior do que o do homem. Então, algumas medicações acabam impregnando mais no tecido gorduroso e demoram mais para sair do organismo. Então, a gente acaba tendo uma série de características físicas que são diferentes na mulher e no homem. Mesmo a conectividade cerebral, ela é um pouco distinta da mulher em relação ao homem. Por exemplo,
o mesmo mecanismo, eu beber a mesma quantidade, o efeito cerebral, às vezes, do ponto de vista do comportamento, é o mesmo. Você está bêbado, você está ali sem equilíbrio. Mas as vias neuronais que, às vezes, estão influenciando nesse comportamento que eu vejo a partir da bebedeira, a partir do bebê, é diferente na mulher do que o homem. E, muitas vezes, o que faz a mulher beber é diferente do que faz o homem beber. Tem estudo mostrando, por exemplo, que na adolescência, os meninos eles são muito mais propensos àqueles comportamentos de risco, eles arriscam mais, ele quer muito mais aquele comportamento que dá emoção, que faz o coração bater mais forte. As mulheres fazem isso menos. E o efeito do álcool nesses caras é diferente do efeito do álcool nas meninas. Então, tem trabalho mostrando que talvez a mulher acabe bebendo mais para esquecer problema, para se livrar de problema, porque não quer pensar em algumas coisas, enquanto o homem acaba bebendo porque dá mais aquele barato da bebida. Ele quer muito mais o efeito euforizante da bebida do que necessariamente o efeito amnésico da bebida. Até interessante, assim, explica um pouquinho pra gente como é que a bebida, como é que o álcool entra no organismo e o que a entrada inicial e como é que ela vai acontecendo, que eu acho que isso é uma coisa importante, porque as pessoas usam muito, né? A gente vê muito que pessoas com características mais tímidas, mais fóbicos sociais, mais inibidos socialmente, eles acabam utilizando a bebida, né? Que é um pouco dentro disso que você está falando, para se soltar, para ficar mais soltinho, para ficar mais à vontade. Explica um pouco como é que como é que funciona essa entrada do álcool, essa saída do álcool no nosso organismo, como é que essa metabolização do álcool. Aí, olha que coisa interessante. Você falou uma coisa muito bacana. Em geral, quando você pega a curva de acúmulo de casos ao longo do tempo, por exemplo, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Imagina que eu vou somando casos de doença. Então, por exemplo, eu vou somando casos de ansiedade, eu vou ter uma curva que é um S. Então, porque eu vou somando ao longo do tempo e até o 100% dos casos em um determinado momento. Quando eu faço o acúmulo de, por exemplo, ansiedade aqui e de álcool, o álcool vem depois. Existe um certo mecanismo que a gente usa de automedicação com álcool, que é isso que você está falando. Isso é muito comum em mulheres. Mas por que é muito comum em mulheres? Porque a mulher tem mais ansiedade do que o homem. Proporcionalmente, tem muito mais mulheres ansiosas do que homens. Então, eu começo a beber, o álcool é um depressor do sistema nervoso. Aí você me perguntaria, mas Bruno, por que então a pessoa fica alegre? Porque a primeira coisa que eu deprimo é o freio. Então, a primeira coisa que eu faço é inibir o freio. Se eu inibo o freio, o acelerador está ligado. Então, eu fico mais engraçado, eu fico mais espontâneo, eu tenho comportamentos que eu não teria se meu freio moral tivesse ligado. E depois, o que é que acontece? Aí eu desligo o acelerador também, é aquela hora que eu caio e durmo, quando não consigo mais beber. Então, o que eu vou ter no primeiro momento é a entrada do álcool no organismo. Não deu tempo de processar ainda, porque então o álcool vai agir no sistema nervoso, deprimindo o sistema nervoso. Ele começa a deprimir primeiro aquelas áreas de controle moral, então eu começo a fazer bobeira. E depois, quando eu aumento mais ainda a quantidade, aí eu deprimo também o sistema que me mantém acordado, me mantém em vigília, que é quando eu durmo, quando eu apago, quando eu tenho um blackout. Então, depois de um tempo, tem a metabolização do álcool, eu vou ter o efeito da ressaca, que todas aquelas coisas, todas aquelas substâncias as quais o álcool foi degradado, essas substâncias vão me dar toda aquela sensação de desconforto, dor de cabeça. Isso somado a, normalmente, desidratação, porque eu vou ter, geralmente quem bebe acaba não bebendo tanta água, e com isso eu tenho o efeito tóxico dos metabólitos do álcool, ou seja, daquelas substâncias que vêm da degradação do álcool. Então, eu tenho um período repetindo de maneira bem sucinta, euforizante, e depois desse momento euforizante, eu vou ter um momento em que eu apago, porque eu basicamente desliguei todos os sistemas. E essa é a grande coisa. Com o tempo, eu começo a ficar cada vez mais resistente à mesma quantidade de álcool. Então, esse é um dos mecanismos que pode, no futuro, gerar um problema com o uso de álcool. Porque eu cada vez preciso de doses maiores para ter o mesmo efeito. E aí a gente pode pensar até em danos. Então, falando isso a médio prazo, a longo prazo,
a gente começa a falar de danos, né? Então, assim, divide com a gente quais seriam, assim, danos, né? Você iniciou falando sobre cirrose, né? A questão da cirrose hepática. Mas, assim, que outros danos a gente pode ter pelo uso, né? Pelo abuso da substância, né? Porque, como a gente falou inicialmente, embora ela seja uma droga social, ela continua sendo uma droga, né? Como é que funciona isso em termos, assim, existem danos que são irreversíveis, por exemplo? Quando a gente fala no metabolismo Existe. feminino, principalmente, que é o foco maior para a gente aqui hoje. Então, vamos pensar, por exemplo, declínio cognitivo. Quer dizer, eu estou utilizando uma substância que é tóxica. Quer dizer, ela causa um efeito positivo, mas ela é uma Uhum. substância que agride os tecidos. Então, ela agride o cérebro. Então, eu posso ter declínio cognitivo. Na mulher, esse declínio cognitivo costuma ser maior do que no homem. Opa! Se eu pensar em toxicidade cardíaca, a mesma coisa. Na mulher, eu tenho mais toxicidade cardíaca e mais cedo do que o homem. Câncer de mama. Alguns tipos de câncer de mama têm relação com o álcool, enquanto outros não têm relação com o álcool. Então, na verdade, o que, é que eu vou ter? Eu vou ter uma agressão de tecidos, que se eu tomo uma dose baixa de álcool, um problema, por exemplo, na gestação, existe uma síndrome que a gente chama de síndrome alcoólico-fetal, que não está relacionada com a dose que eu tomo. Então, não é a quantidade. Isso aqui é uma predisposição que algumas pessoas têm, e isso vai causar problema no feto. Então, qual é a ideia? Por isso que a gente diz, não há nível seguro para o consumo dessa substância. A gente tem que ter a noção de que álcool, por mais que seja uma droga legalizada, ela pode causar efeitos no curto, médio e longo prazo. Efeito de curto prazo é a famosa embriaguez com consequente ressaca no dia seguinte. Médio prazo, lesões que são reversíveis. Então, eu bebo, eu tenho, por exemplo, alteração no fígado, que até determinado ponto é reversível. A partir de um determinado ponto passa a ser irreversível. Mas por quê? Porque toda vez que eu tenho uma lesão, eu tenho um processo inflamatório. Então, imagina que eu tenho uma ferida na pele. Vamos pegar a pele, que é o órgão mais fácil da gente olhar. Então, eu estou olhando minha pele. Então, eu tenho uma feridinha e que todo dia eu estou mexendo nessa feridinha. Eu não vou conseguir deixar que a pele consiga se recuperar dessa lesão. Se ela não consegue recuperar, ela vai tentar dar um jeito. E aí, quando eu vejo, depois de tanto mexer naquela feridinha, ela fica com uma marca, ou seja, fica diferente do tecido original. Então, fazendo uma analogia, é mais ou menos isso que ocorre, por exemplo, no fígado, no cérebro, em outros órgãos do corpo. Depois de muitas lesões, o tecido original perde a capacidade de se reconstruir, como tinha antes. E aí eu começo a ter acúmulo de lesões. Então, é o que você tem no longo prazo, quando aquelas pessoas já começam a esquecer bastante, elas têm alterações cognitivas, e tem uma das lesões bem graves que tem, que a gente chama de síndrome de Wernicke-Korsakoff, que é de bebedores crônicos, em que você tem uma perda definitiva de memória de fixação, o que é bastante grave e compromete muito a vida da pessoa. Então, qual a ideia? O que a gente sempre tem é que prevenir esse tipo de dano, esse tipo de lesão. Não sei se eu... E assim, não, sim, isso está muito claro, assim. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui, que aí eu vou fazendo a pergunta para o doutor Bruno, tá? Uma coisa que é também importante quando a gente fala, né, da mulher, quando ela está numa condição, né, alcoólica significativa, né, o que a gente fala, o que a gente tem muito são os abusos sexuais, os estupros, ou seja, que muitas vezes eles podem vir ou não, né, com uma outra droga que a gente chama, né, o tal do Boa Noite Cinderela, mas o que a gente vê, eu inclusive já atendi pacientes adolescentes, né, que foram embriagadas, né, e foram abusadas sexualmente. Como é que é isso? O que você, como um profissional de saúde, assim, pode trazer para a gente no sentido de alertar, né? Porque isso não acontece só com jovens, isso acontece com mulheres, ou seja, que isso não tem a ver com um grau de maturidade, mas com um grau de vulnerabilidade que essas mulheres se colocam no momento em que elas estão embriagadas, né? Ou com alguma... Porque a gente sabe, né, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem tolerância zero para o álcool quando a gente fala de
vamos dizer assim, de perda, né, de baixa de consciência, né? Mas quando a gente fala de violência sexual, isso nem sempre funciona da mesma forma, né? Como é que o que você pode contribuir, trazer para a gente? Ou seja, que nível que seria? A gente entende que existe algum nível para essa mulher estar protegida, entende que não tem nenhum nível, ou seja, de fato, a tolerância é zero. Entrou álcool ali, ela já se coloca vulnerável de alguma forma, se ela não tem uma rede de apoio, se ela não tem um suporte, ou seja, se ela não está dentro de um grupo de amigos, enfim, divide com a gente o teu pensamento a respeito disso. Eu acho que a parte mais importante que você falou é sobre contexto. Uma coisa, eu estar em casa com meu marido, com alguém, e eu estar bebendo, eu e ele, eu confio. Óbvio, sempre pode, veja, eu parto do pressuposto que sempre pode haver algum grau de risco. Não existe risco zero. Então, a gente sabe que boa parte das mulheres que são abusadas por pessoas conhecidas, por pessoas próximas. Mas vamos só apenas pressupor que sejam pessoas confiáveis, que não são abusadoras. Então, beber junto com essas pessoas é muito mais seguro do que beber sozinha num canto em que você não tem nenhum suporte, que você não tem nenhum grupo social ali que seja responsável por você. 2, se você começa a perceber que uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, você planejou beber 1 ou 2 doses de seja lá o quê, e quando você viu, você bebeu 10, a gente já tem um problema com o álcool. A gente está vendo que ter um freio para o álcool é ruim. Que a parte assim, que você não tem um nível seguro para você. Então, eu acho que a grande jogada é eu tenho que pressupor que a gente não vive numa sociedade que seja segura para a mulher. Então, se eu quero o risco, minimizar ao máximo o risco, eu diria não beba nunca. Por quê? Porque qualquer grau de álcool pode diminuir crítica, pode diminuir o comportamento de julgamento. Tanto é que a gente fala isso para dirigir. Se eu diminuo o meu comportamento, se eu tomo qualquer dose de álcool, eu vou diminuir minha reação a frear. Por isso a gente não pode beber, meus reflexos diminuem. Mas não muda apenas meu comportamento motor, de reflexo, de frear. Muda também meu outro tipo de comportamento, que é leitura de cenário. Então, se eu for para o risco zero, é não beba. Se eu for minimizar o risco, é um ou outro amigo, com amiga, que esteja em grupo, não vai beber sozinha, não vai para um lugar em que você não tem confiança em ninguém. Eu acho que a gente tem que minimizar esse risco. Infelizmente, a gente ainda vive num ambiente que é arriscado para mulheres. Então, é complicado dizer isso, porque eu digo, pô, então, Bruno, você está dizendo que ela não tem direito de sair? Não, ela tem direito de sair. Agora, eu não posso ser inocente a ponto de pensar que ela não vai ter risco. Ela vai ter um risco, infelizmente. Bruno, você quer que ela tenha risco? De jeito nenhum. Pô, eu sou pai de uma menina. Ou seja, agora, eu não posso ignorar a ideia de que existe um risco. Então, aí, o melhor seria estar num grupo protetor, porque o grupo, em geral, protege. Então, dentro dessa perspectiva, eu minimizo o risco. Risco é zero? Não, o risco não é zero. Boa noite, Cinderela? Existe? Existe. O que é que eu faço, então? Às vezes é uma boa pergunta. Hoje, por exemplo, a gente tem esmalte que diz que tem Boa Noite, Cinderela. A gente tem algumas coisinhas que você utiliza para saber se tem droga na tua bebida, mas não é risco zero, infelizmente. E aí, às vezes, a gente vai lidar com a consequência e não mais com a prevenção. Mas, no geral, o que eu diria, esteja com pessoas que você confia. Seria a melhor alternativa para esse dilema que a gente vive entre liberdade e risco. Por um lado, porque assim, risco zero, né? Assim, não existe em lugar nenhum. Para acontecer qualquer coisa com a gente, basta a gente estar vivo na vida, que a gente já está correndo risco, né? Eu entendo a sua colocação, e é muito importante, né? A gente está sempre atenta, né, a isso, assim. Dentro disso, eu vou te fazer mais uma outra pergunta. Quando a gente fala hoje do comportamento, né, principalmente de meninas, né, adolescentes que estão hoje utilizando a bebida cada vez mais cedo, você atribui isso, assim, qual é a sua visão sobre isso? Assim, qual é a sua percepção, tendo em vista que você também atende infância e adolescência? Como é que é isso? Isso está dentro de algum contexto familiar? Ou seja, que tipo de lesão, que tipo de dano isso pode acontecer, por exemplo, quando a gente tem, né,
crianças, ou seja, adolescentes ali cada vez mais jovens, ou seja, esse cérebro ainda está em desenvolvimento, utilizando, né, como você bem colocou, uma substância, né, que é tóxica e que ela tem alguma alteração ali. Como é que é isso, assim? Divide Então, com a gente, eu Bruno. acho que a parte mais importante, você falou agora, que é o cérebro de uma criança, seja menino ou menina, ainda está em desenvolvimento. Portanto, na hora que eu acrescento uma substância que não fazia parte da composição, eu coloco essa substância, o cérebro passa a se desenvolver tendo em vista que aquela substância tá ali. Ou seja, então ele começa a se adaptar àquilo e ele pode criar mecanismos que sejam de manter essa substância ali, porque ela começa a fazer parte, de certo modo, do funcionamento. Isso acaba desencadeando, a longo prazo, pode ocorrer transtornos por uso de álcool. Para a gente pegar dados objetivos, 50% das mulheres já beberam. Aí você diz, poxa, eu achei que era mais. Não, mas 50% das mulheres já beberam. Se eu penso, por exemplo, pessoas que bebem mais do que uma vez por semana, muito, e quando eu falo muito, é ter mais de 3 doses, considerado mais de 3 doses para mulher, mais de 5 doses no mesmo momento para homem. Ou seja, parei, eu bebi 3 doses, isso é o que a gente chama de binge, que é essa compulsão por beber, é um beber mais intenso. 13% das mulheres. 13% das mulheres bebem mais do que uma vez por semana. E 18% tem binge. Acontece isso. E aí, se você pega você pegou esse público de mulheres jovens, de adolescentes, no high school, por exemplo, no nosso segundo grau, 32% das pessoas fazem uso de álcool, 32% das mulheres e 26% dos homens. Ou seja, na adolescência, as mulheres bebem mais do que o homem. E isso pode se dar porque o desenvolvimento da mulher na adolescência acaba sendo um pouco mais rápido do que o dos meninos. Elas acabam se desenvolvendo um pouco mais rápido do que os meninos. E elas acabam tendo mais binge, ou seja, essa compulsão de beber muito mais. E aí, o que acontece? Eu acho que a liberdade sexual, a liberdade comportamental que a gente teve ao longo das últimas décadas em relação ao comportamento feminino, antes a mulher tinha que ficar dentro de casa, aquela coisa toda, hoje em dia ela trabalha, ela faz tudo, ela pode fazer o que ela quiser, isso trouxe um preço, porque trouxe o comportamento, entre aspas, que antes era associado ao público masculino, para dentro do universo feminino. Então, ela começa a ter o mesmo comportamento de sair e beber, tanto quanto os meninos faziam, com a diferença de que o corpo dela, com relação ao álcool, é mais sensível ao álcool. Então, essa é a grande jogada. Quer dizer, a mim é permitido sair, me divertir, beber com meus amigos, com minhas amigas, legal. Só que você tem que ter em mente que o teu corpo é mais sensível ao álcool do que o corpo de um congênere masculino, ou seja, do menino. Mas por quê? Por conta daquelas características metabólicas, por conta da característica de como o nosso cérebro é organizado. Se você pensa, por exemplo, a mulher faz muito mais conexão entre os dois hemisférios do que o homem. Então, a gente está falando de uma conexão diferente entre as áreas cerebrais. Então, o álcool vai fazer diferença, porque ele está entrando desinibindo. Vai ter outra característica que vai gerar. Como eu te falei, é comum, por exemplo, a mulher beber para lidar com ansiedades, com problemas psíquicos, digamos assim. E como a mulher, as adolescentes, mesmo a partir da adolescência, elas têm mais transtornos de ansiedade, elas têm mais depressão, muitas vezes o álcool chega aí como uma, entre aspas, automedicação, uma maneira de lidar com aquele sofrimento. Então, eu tenho vários aspectos que estão intrinsecamente ligados. Eu não consigo dizer, a mulher bebe só por conta do metabolismo, a mulher bebe só por conta da sociedade. Não. É um monte de coisa que está interrelacionado. Tem a questão do abuso, tem a questão do trauma que você vivenciou na infância. As pessoas que vivenciaram trauma na infância, elas bebem mais, elas têm mais uso de substância. Quem passou por abuso, quem passou por negligência, quem passou por sofrimento durante o começo da infância, meio da infância, vai beber mais na adolescência, por definição. Assim, a estatística mostra isso. A gente pode falar, inclusive, né, assim, a própria condição de violência doméstica, né? Então, quando você usa esses exemplos, né, a violência sexual, e a gente sabe que a violência sexual ela também está associada, né,
a gente aumenta em 50% as chances dessas mulheres, além do uso do álcool ou de outras substâncias, ou seja, da compulsão, né, não só a compulsão por bebida, mas muitas vezes compulsão por comida, né, os transtornos que estão associados, né, a esse contexto, como também o padrão de aprendizagem, ou seja, a modelagem que ocorre naquele ambiente. Isso aqui é permitido dentro desse ambiente, que é um ambiente violento. Então, eu tenho 2 ensinamentos, né? Aqui pode se bater, quem se ama pode bater, é o primeiro ensinamento, né? E a gente pode usar o álcool como uma forma de resolução de problemas, né? E a gente tem aí também, associado a tudo isso, o que a gente chama das questões de suicídio, de fato, né? A gente sabe que pessoas que foram abusadas na primeira infância, e aí sejam homens ou mulheres, né? Elas têm 2 vezes mais a possibilidade de cometer algum tipo de, enfim, ou tentativa ou, de fato, o suicídio em si. É isso, doutor Bruno? Esclarece pra gente. Até dependendo do grupo. Então, por exemplo, antes, eu vou dar um ponto que é engraçado. A gente tenta, às vezes, falar só sobre transtorno de uso de álcool, transtorno de uso de substância, quase como se fossem caixinhas isoladas. Separadinhas, né? O que mais acontece, mesmo na população geral, e quanto mais grave o paciente é, mais grave isso vai acontecer, é que a gente não tem uma separação clara entre os transtornos. Então, quem tem ansiedade frequentemente tem também depressão. Quem tem transtorno de uso de substância, de álcool, tem também ansiedade, tem depressão, tem transtorno da personalidade. Então, na verdade, quanto mais grave, mais sintoma. Quanto mais sintomas, mais doenças eu tenho. E isso aumenta muito o risco de suicídio, sim, porque quanto mais sintoma, quanto mais grave o caso, eu tenho mais risco de autolesão. Em geral, as mulheres acabam tentando mais suicídio do que os homens. Em geral, os homens se matam mais do que as mulheres. Por quê? Porque eu posso brincar que eles são mais competentes em se matar. E elas são mais inteligentes em não se matar. Mas a verdade é que os homens acabam usando métodos muito mais agressivos para ter aquele resultado final. E a agressividade é mais comum em homens. Então, as mulheres acabam tentando muitas vezes. O problema é que, eventualmente, elas conseguem. E muitas tentativas ocorrem com intoxicação. Ou seja, as pessoas bebem para ter coragem, as pessoas usam qualquer coisa, alguma droga para ter coragem, e aí acabam tentando um suicídio. Então, essa ideia do suicídio ligado com álcool é muito comum. Os transtornos de uso de álcool e substâncias estão entre as 4 maiores causas de suicídio. Psicose, ou seja, um esquizofrênico, alguém que tem psicose, uso de álcool e substância, transtorno de humor e transtorno da personalidade. Essas são as 4 maiores causas. Então, álcool está muito relacionado com autolesão. E aí, muitas vezes, a gente tem alguns comportamentos que, às vezes, podem ser chamados de parasuicídio, ou comportamentos aproximados ao suicídio, que é quando a pessoa, por exemplo, começa a fazer um monte de bobeira que sabe que pode se machucar, ou pode ter um risco de se machucar, ou bebe demais, ou dirige embriagado, que ele não está necessariamente com o intuito de se matar, mas ele corre o risco. Ele sabe que isso pode acontecer. Assim, a gente sabe que pode acontecer, você tocou num ponto importante, eu acho que é uma das perguntas que eu tinha anotado aqui para lhe fazer, assim, uma única embriaguez, ela pode levar a comportamentos não usuais, né? Não só aquela ressaca, né? Aquela ressaca, vamos dizer assim, metabólica de, né, ficar tonto, passar mal, vomitar, enfim, mas ela pode trazer alguns outros sintomas, ou seja, alguns sintomas psiquiátricos mais graves. Então, assim, quais seriam essas possibilidades, né? Quando você fala de uma psicose, alguma outra coisa, assim, porque fizeram uma pergunta para a gente, eu acho que é importante a gente esclarecer quais seriam os sintomas. É sempre, como é que eu posso identificar, né? Como é que eu posso identificar quando a minha amiga ou a minha vizinha ou uma profissional que trabalha comigo, que ela está entrando num quadro, né, grave de utilização de álcool, ou seja, quando é que ela está perdendo o controle, porque a gente sabe que essa consciência de que eu tenho uma dificuldade, que eu tenho um problema, que eu tenho uma relação que está me causando um adoecimento com o álcool, como é que a gente pode, né,
não só em termos dos critérios que a gente usa no consultório propriamente dito, mas de forma comportamental. Como é que eu posso identificar? Quais são os sinais que eu tenho que começar a ficar atento, né? Porque eu posso ter uma intoxicação, eu posso ter... E aí isso pode ter um outro quadro, isso pode reverberar para outras condições. Explica um pouco isso para a gente, doutor Bruno, por favor. Eu acho que o principal é a gente pensar de maneira bem sucinta em 3 critérios. Intensidade do beber, ou seja, a pessoa está bebendo muito. Frequência desse beber, ela está não só bebendo muito, como está bebendo frequentemente. E tem a consequência desse beber, quer dizer, ele começa a fazer coisas que causam prejuízo para si ou para alguém, porque está bebendo muito. Então, eu começo a perder o controle da quantidade que eu estou bebendo. Eu planejei tomar uma taça de vinho, de repente eu tomei a garrafa e já estou abrindo a segunda. Eu bebo mesmo em momentos que não, assim, tipo, eu não tenho nada para beber, porque é que eu estou bebendo? E aí eu começo a beber sempre, quando eu bebo eu perco o controle, eu entro e começo a ter consequências, e aí as pessoas começam a perceber que eu estou perdendo o controle, eu começo a me colocar em situações de risco, eu fico mais vulnerável dentro de determinadas situações. Então, quando eu começo a beber muito, quando eu perco a capacidade de controlar o quanto que eu estou bebendo, quando eu estou bebendo com muita frequência, quando o álcool passa a ser necessário para mim, quer dizer, eu preciso de álcool. Poxa, eu não bebi hoje, eu começo a me sentir desconfortável. E eu não estou falando de uma grande síndrome de abstinência, eu começo a ver aquilo como parte da minha vida. Eu preciso beber... Tipo, todo dia beber, e se eu não bebo, aquilo me causa um mal-estar, poderíamos dizer assim? Já seria mais grave, mas assim, tipo, putz, eu preciso beber para poder dormir melhor, porque se eu não beber eu não relaxo, eu preciso beber para me sentir mais tranquilo. Ou seja, quando você deixa de utilizar o álcool com a função de, por exemplo, sei lá, eu gosto de um vinho, então eu estou degustando o vinho, eu não estou bebendo para ficar bêbado, eu estou degustando e eu fico satisfeito com uma taça de vinho, isso é um beber bastante ok dentro do espectro do beber. Agora, quando eu começo a beber, e eu não bebo só uma taça de vinho, eu bebo 5, eu bebo uma garrafa, eu bebo todo dia, eu não consigo dormir se eu não beber, eu fico ansioso todo o tempo, as pessoas começam a perceber isso. Eu vou para uma festa, se não tem álcool, a coisa não fica tão legal, porque eu só me sinto bem se eu beber. O álcool é necessário para a minha vida. Aí isso começa a ser altamente indicativo de problema. Por quê? É um sinal de alerta, que a gente já tem que estar preocupado. Olha, meu amigo, você está precisando de uma ajuda aí, tem algo que não está funcionando muito bem, que você está usando a substância. Você tá bebendo quase como se para se tratar da angústia de viver, da angústia, da ansiedade, da tristeza que você tem, ou seja, de uma depressão. Você está usando o álcool de uma maneira que não é simplesmente eu estou bebendo porque é gostoso degustar uma latinha de cerveja ou uma taça de vinho. Eu estou bebendo porque eu preciso beber. A necessidade virou um vício, né? Já virou um vício, ou seja, já virou uma necessidade, já tem algo, eu já não consigo mais eu parar, começo né? a beber porque o beber, de novo, eu estou antes do vício ainda, tá? Eu começo a beber porque eu preciso me sentir confortável, eu sou muito tensa, eu sou muito estressada, eu sou muito, sei lá, eu sou muito tímida. Uma paciente minha que ela não gosta de ficar em locais com muita gente, aí ela bebe 1, 2, 3, perde a conta e fica super sociável, fala pra caramba, mas no geral ela é super tímida, ela tem essa dificuldade, ou seja, ela está bebendo não porque ela quer degustar a bebida, não porque ela está fazendo um brinde à vida, ela está bebendo porque ela precisa daquilo para se sentir confortável naquele lugar. Isso é um beber problemático. E o grande É problema algo é que que quando eu coloca começo... ela já numa situação de alerta, se diria assim. Se você começa a ver alguém que precisa beber e que, eu tenho que beber, se eu não beber não está legal, essa pessoa tem um problema com álcool. Não precisa nem do diagnóstico. Você já pode dizer, você tem um problema com álcool. E assim, ó, a Dani, aqui, a presidente da nossa comissão, está colocando para assim, a gente pensar, né, para você dividir a tua experiência, assim, na pandemia especificamente, a gente sabe que houve, né, um acréscimo, né, do uso do álcool como um regulador de humor mesmo, né, Eu um acho que alívio essa é a de questão. tensão, né? Eu acho que é essa a questão. O pessoal tinha uma piada que era o seguinte: primeiro a gente lida com a pandemia, depois a gente lida com o alcoolismo, porque de certa maneira o fato de você estar ali em casa,
todos os dias, e aí você lidando com uma ansiedade imensa, sem saber quem vai ser o próximo, sem saber se teus parentes estão legais. Ou seja, o que é que eu estou falando? Lembra da ideia da curva? Que vinha uma curva de ansiedade antes, que vinha primeiro vinha um outro transtorno, e isso ia começando a gerar um desconforto gigante, e as pessoas acabam não procurando a psicóloga, não procuram o psiquiatra, e começam a utilizar-se de estratégias para se autorregular. E aí elas começam a beber muito mais. Elas têm disponibilidade, passam mais tempo em casa, porque se eu vou para o trabalho, eu volto para o trabalho, eu não vou beber, eu vou ter que dirigir. Mas aí eu chego tarde em casa, eu não vou beber, porque amanhã eu tenho que acordar cedo. Mas se eu estou em casa o dia todo, eu consigo acordar um pouco mais tarde. Então eu começo a ter muito mais momentos. Então, além do problema em si, que é a ansiedade, é o desconforto, e seja lá o que mais que está relacionado com a ideia de estar preso em casa, em quarentena em casa com a pandemia, eu começo a ter também meios, ou seja, eu tenho bebida em casa, eu começo a ter a oportunidade para utilizar esses meios. E isso começa a fazer parte do meu dia a dia. Então é um aprendizado que eu tenho. Ontem eu estava meio tenso, tomei uma bebida, fiquei mais relaxado, fui dormir legal. Ou legal, hoje eu continuo meio tenso, deixa eu beber um pouquinho mais e eu continuo legal. E aí qual é o grande problema? Ainda é muito, assim, se o beber ainda, a pessoa dependente ainda é um tabu, procurar um psiquiatra é um tabu 10 vezes maior. A gente costuma brincar que alguém procura um psiquiatra depois que passou pelo pai de santo, passou pelo padre, passou pelo centro de espírita, passou pelo psicólogo, passou pelo neuro, passou pelo endócrino. Aí todo mundo disse, você procura um psiquiatra, e deu alguma zica. Aí o cara vai no psiquiatra como última. Ah, por quê? Psiquiatra é médico de louco. Então, a gente ainda tem um grande tabu com a ideia de tratar a saúde mental. E ainda é um desafio da gente fazer com que muita gente que está precisando de ajuda procure o psiquiatra e não resolva beber. Aí eu estava brincando com um amigo um dia desse, dizendo que talvez procurar o psiquiatra fosse mais simples se a gente dissesse, não, eu não sou psiquiatra, eu sou um coach em saúde mental. Aí talvez as pessoas procurassem, porque aí não tem o estigma da palavra, de dizer, estou indo para o psiquiatra. Então... e aí, assim, até né, a psicofobia é, de fato, né, o preconceito em relação né, ao cuidado da saúde mental. E eu costumo brincar que é o único órgão nosso que a gente não consegue fazer transplante, né? É do nosso cérebro. Então, ele, na verdade, ele deveria ser o primeiro a ser cuidado, né? E não o último a ser cuidado. É muito interessante, né? Porque sem saúde mental, a gente perde qualidade de vida, a gente perde o trabalho, a gente perde a nossa família, a gente perde a relação. É como se a gente fosse morrendo por dentro, né? E o quanto a gente não se dá conta da importância da nossa saúde mental até a gente não ter. Né? Então, é o momento quando a gente não tem que a gente se dá conta, né? Mas beleza, isso é tudo verdade. Agora pensa bem, o grau de estigma que tem. De dizer, eu vou no psiquiatra, eu tomo remédio. E às vezes, mesmo pessoas que vão fazer um tratamento com doenças que estão, no mínimo, moderadas, até graves. Aí eu digo, você tem isso, você precisa desse tipo de tratamento. Aí eu dou uma lista enorme de coisas que podem melhorar, além da medicação. É quando eu chego na medicação, mas tem certeza, não tem uma coisa mais natural. Ou seja, a gente entende que às vezes o cérebro tem que se autorregular sozinho, que eu não preciso de ajuda, ele se cura sozinho. O mais louco é que é o seguinte, pensa bem, mas se eu tiver força de vontade eu melhoro. Eu digo, é verdade. Quem faz tua força de vontade? Não é teu cérebro? É. Teu cérebro tá bom? Não. Você vai ter força de vontade? Não. Então como é que você vai ter força de vontade para melhorar sozinho? Às vezes você precisa de ajuda. Agora, Sim. quando é uma coisa mais leve, mais tranquila, não. Às vezes a gente não precisa da medicação. Com muita frequência, só uma psicoterapia bem feita é suficiente para ter um efeito legal. Mas quando chega no psiquiatra, a maior parte das vezes já não é um quadro leve, já passou por muita gente. E se a gente pensar no álcool, quando chega no limite da pessoa reconhecer que está tendo um problema, geralmente já passou muito tempo, ela já teve muitas perdas, ela já acabou o relacionamento, já está brigando, está quase perdendo o emprego, está tendo problema na faculdade, não consegue estudar. Então, é essa dinâmica que a gente precisa lidar, é tentar minimizar o impacto de uma doença crônica, ou seja, 1 ano, meses, quanto mais cedo, melhor para a gente intervir. Sim, a gente tem ainda também, né, os próprios profissionais de saúde, né, muitos colegas assim
o quanto eles acreditam, né, que eles podem tratar tudo, né? E a gente muitas vezes tem que ter humildade, né, de encaminhar, né? Então, eu sou especialista, né, em abusos, né, em abuso psicológico, agora abuso de substância, eu vou precisar talvez encaminhar para um colega, porque eu não tenho essa experiência, eu não tenho um aprofundamento. Nós somos clínicos, então nós conseguimos compreender, nós conseguimos dar um diagnóstico justamente para poder fazer esse encaminhamento. Olha, observando essas características, a tua questão de base principal é essa. Então, eu preciso fazer esse encaminhamento e não achar que eu dou conta de fazer tudo. Porque aí eu começo a ter uma perda na qualidade do serviço que eu estou prestando, né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? A gente, enquanto profissional de saúde, compreender que nós não somos, né, o rei do suposto saber e que a gente precisa trabalhar em parcerias e que ninguém é obrigado a saber tudo. A gente vai se especializando e vai se aprofundando, né? E E tem muitas vezes extra, tem Hã? um extra nisso que você está falando, que é que nossas atitudes e nossas condutas, elas têm que ser baseadas em evidências. A gente tem uma brincadeira que existe a medicina baseada em evidências e a medicina baseada em eminência. Então, eu tenho que partir pela evidência, não porque eu sou legal pra caramba, eu acho que. O eu acho que não serve, porque senão a gente vira na saúde mental, sabe a cloroquina da saúde mental? Ah, não, eu acho que isso é bom. Não, mas qual a tua evidência de que isso é bom? Ah, não, mas é porque eu acho que é legal. Qual a tua evidência de que é legal? Então, ou eu utilizo uma base de conhecimento científico bem estruturada, ou a gente vai andar em círculos tentando, cada dia aparece uma novidade. Então, é muito engraçado que sempre tem a droga da moda, a conduta da moda, e aí quando você vai ver, dura, sei lá, alguns meses e depois as pessoas param de usar. Mas por quê? Porque não havia evidência de que funciona. Então, algumas pessoas vão funcionar, mas por quê? Por efeito placebo, que em saúde mental é altíssimo o efeito placebo. Às vezes eu dou pílula de farinha e melhora 30% das pessoas. Isso é muito bacana. Agora, é isso que eu vou fazer? Vou dar placebo para os pacientes ou eu vou tentar dar o que há de mais moderno, o que há de mais avançado em ciência naquela área? Isso serve tanto para tratar depressão quanto para tratar uso de álcool. E hoje é muito interessante porque, por exemplo, o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, as pesquisas novas, o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, as pesquisas novas hoje, elas têm que ter distinção por gênero. Ou seja, eu tenho que saber qual é a diferença de homem para mulher. Porque até algum tempo atrás, isso não era demandado. Então, se eu tinha 100 pacientes, todos homens, tudo bem, vamos lá, estende isso para as mulheres. E o que nos últimos anos se mostrou é que quando passou a investigar homens versus mulheres, passou a perceber que há uma diferença muito grande, por exemplo, na conectividade cerebral que eu falei para vocês. Sim. Então, As estruturas, né? O tamanho das estruturas, aí você está falando de função, você está falando da própria questão neuroquímica que vai, né, que vai sendo despejada ali, enfim. A gente precisa trabalhar as diferenças, né? Ninguém para você ter não é ideia, melhor nem pior, né? Só diferente. tem estudo de neuroimagem mostrando o seguinte, que no uso crônico de álcool, em algumas mulheres, uma determinada área aumenta, enquanto nos homens diminui. Aí você vai dizer, pô, são cérebros diferentes, a gente não está falando do mesmo tipo de processo que está ocorrendo. Muito embora a gente ainda esteja falando de dois homo sapiens, cada um de um gênero diferente. Mas a ideia é eu preciso ter um conhecimento mais aprofundado sobre aquele indivíduo que eu estou trabalhando. Senão vira só achismo. Deixa de ser ciência. Sim, sim. Doutor Bruno, a gente está assim, chegando no finalzinho da nossa live. Queria te fazer assim, né, uma última pergunta e assim esperando se tem mais alguém que queira fazer mais uma pergunta para a gente começar aí a nossa fechar a nossa live, né? Uma questão importante, né, quando a gente fala do uso e do abuso, né, do álcool, qual é o fator, né, assim, qual é a importância, né, que a gente fala dos pais, né, dessas práticas parentais, ou seja, desses exemplos, desse modelo, do que se é ou não permitido, o quanto assim, a família
né? Ela é uma referência, um modelo em termos de aprendizagem para esse tipo de, vamos dizer assim, de doença que vai se cronificando, né? Enquanto doença crônica. Eu acho que tem duas questões que têm que ser separadas. Geralmente, se eu sou dependente, se eu tenho qualquer transtorno de uso de álcool, geralmente eu tenho um parente que também tem a mesma coisa. Então, se eu tenho algum parente, então, geneticamente é mais propenso a alguém que tem um parente de primeiro ou segundo grau ter um transtorno de uso de álcool do que alguém que não tem esse parente. Quer dizer que quem não tem parente de primeiro grau não vai desenvolver? Não, não quer dizer isso, mas a gente está falando sobre risco. Então, a primeira coisa é genética. Se eu tenho alguém que é dependente dentro de casa, se eu tenho alguém que tem problemas de uso de álcool dentro de casa ou muito próximo na família, cuidado com o teu uso de álcool, porque teu risco é muito maior do que quem não tem. Em Dois, termos em biológicos, termos né? biológicos. Aí Genéticos, ok, vamos lá perfeito. para a segunda parte, a questão social. Se tudo é permitido para mim e eu não tenho limites, então eu vou expandindo meus limites, porque afinal de contas eles não existem, concorda? Então a Sim. ideia de, não, tudo bem, é melhor beber em casa do que beber na rua, eu acho que isso é um certo grau de permissividade que não é bacana, porque a ideia é, eu não posso beber antes de um determinado momento. O que eu preciso é ter muito diálogo, muita conversa e muita prevenção de danos, no sentido de que, seguinte, se você for beber agora, você vai ter problemas incríveis, gigantes. Seu cérebro não está preparado para isso. Então, não é que eu vou permitir em casa. O que eu preciso é ter diálogo franco. Assim como eu tenho diálogo sobre uso de álcool, é sobre o uso de drogas, sobre sexualidade, sobre todos os assuntos que na adolescência são difíceis de lidar, às vezes. E aí, o mais importante, a gente precisa ter diálogo franco com os filhos, em que a gente tem abertura para falar de temas difíceis, mas a gente também tem que ter limites. Existe um limite aqui, e isso não é permitido para você. Você vai dar um carro para alguém de 14 anos dirigir? Não, mas não pode, veja bem. Então, por que você vai dar álcool para alguém de 14 anos, se ele não é preparado para isso? Então, eu acho que a ideia é que eu não, assim, às vezes eu tenho que desagradar meu filho, às vezes eu tenho que desagradar minha filha. E isso é altamente importante. Eu sempre brinco que pais que não desagradam os filhos são ótimos para psiquiatras infantis. O nosso ganha-pão tem a ver, inclusive, com tentar lidar com esses problemas. Mas É o que muitas vezes é o que a gente mais faz, né? Você manda o adolescente, a criança embora e fica com os pais, né? exatamente. Mas aí o que é que eu. Ou seja, às vezes eu preciso estabelecer limites. Não. Então, estabelecer limites, inclusive em relação ao uso de álcool e de drogas, é fundamental. Eu não tenho, acho que tem, não, porque é tranquilo. Não, não é tranquilo. O cérebro não está preparado. Então, quando você responder por você mesmo, você faz o que você quiser, mas dentro da minha jurisdição, existem limites que você vai cumprir. Então, se você cumprir. Mas ele vai enganar você. Assim, ele vai enganar no varejo, mas não vai enganar no atacado. Então, uma vez ou outra, ele vai ter vai fugir da norma. Mas ele não vai ter isso, a possibilidade de ser tudo permissivo e de ser tudo permitido para mim dentro dessa minha convivência diária. A outra coisa, se eu tenho um pai e uma mãe que bebe toda hora, que bebe o tempo inteiro, eu vou ter isso como modelo, sim. Para mim, isso vai ser normatizado. Mas não é só pai e mãe. Tem um ditado que diz que precisa uma comunidade inteira para criar uma criança. A comunidade em que eu estou inserido também tem. Se é uma comunidade em que as pessoas se encontram, até bebem, mas todo mundo é mais ou menos de boa com isso, eu vou ter isso como norma, não só de dentro da minha casa, como norma do meu meio. Mas se no lugar onde eu estou todo mundo bebe desde muito cedo, isso vai ser um modelo que eu posso seguir. Então, o somatório de fatores é um fator bem importante. E aí tem uma outra coisa, por exemplo, para o uso de drogas, muitas vezes as pessoas com quem eu ando, os meus pares, são muito mais reforçadoras dos meus comportamentos do que meus pais. Então eu tenho que ter atenção àquele ditado que me diz com quem você anda, que eu direi quem você é. Em relação aos nossos filhos, isso é verdade. Com quem meus filhos andam. Porque o comportamento ele vai ser imitado no grupo e meu filho ele não vai ser um cara super legal, bacana, que não vai fazer o que os outros estão fazendo. Óbvio, eu estou falando de média. Tem criança, Sim. tem adolescentes e adolescentes. Mas o que eu preciso ver é
meu grupo interno de casa, meu grupo interno da comunidade e o grupo que meu filho anda, para a gente pensar em modelos de prevenção. Outra coisa, em um país, por exemplo, em que propaganda de álcool, propaganda de cerveja, propaganda de tudo é disseminado, isso é uma coisa muito bacana, a gente acaba tendo mais pessoas usando. Antigamente, eu lembro, isso entrega a minha idade, tinha uma propaganda de um cigarro que o cara subia um iceberg, chegava lá em cima e fumava um cigarro. Não fazia o menor sentido, mas o cara se dizia, ó, que cool, ó, que legal, como o cara é bacana. Ele sobe um iceberg e fuma um cigarro lá em cima. O quanto que tem a moça do verão que vai tomar a cerveja do verão com todo mundo na farra no verão. Pô, mas faz sentido eu estar na praia no verão, todo mundo com o corpo sarado tomando cerveja? Não faz, mas para propaganda é legal. Então, isso é incentiva. Então, eu sou muito favorável ao controle da propaganda de álcool, porque isso diminui o consumo. Uhum. Então, Tem falei mais alguma coisa que você queria dividir com a gente, doutor Bruno? Nós estamos aqui finalizando o nosso tempo, uma pena. de maneira bem genérica, qualquer comportamento que esteja causando prejuízo para si ou para alguém precisa ser visto, seja ele tristeza, seja ansiedade, ou seja, está causando prejuízo para mim no dia a dia, está causando prejuízo, está me dificultando a vida. Qualquer comportamento, procura um psicólogo ou um psiquiatra, porque prevenção ainda é a melhor escolha. Quanto mais tarde você chega para o tratamento, pior, mais crônico. Verdade. Doutor Bruno, eu quero agradecer de você ter aceitado o convite, ter dividido com a gente seu conhecimento. Eu acho que estão todos aqui, né? Uma pena mesmo, foi maravilhoso. Doutor Bruno é mil. Temos que estar, de fato, atento, né, aos pontos. São vários pontos, é um conjunto de pontos de atenção que a gente precisa ter. Enfim, assim, a live foi ótima. Quero te agradecer e a Eu gente vou falar fica uma aqui. última coisa que é Fale. importante. Aproveitando que a gente está com um grupo de legisladores, então, você pensar em legislação adequada, não só para prevenção, mas para tratamento, isso é fundamental. A gente não tem ainda muita lei sendo cumprida como deveria. Então, isso é uma coisa que dificulta. Quando a gente tem que ter saúde mental para as pessoas e você procura tratamento e não acha na rede pública, aí eu vou ter um problema. Então, Sim, principalmente nas emergências, né? Pensar que você não tem um profissional de saúde mental, um psiquiatra na linha de frente das emergências é bem complicado isso, né? totalmente. Então, assim, Bruno, beijo grande e a gente fala mais, tá Pessoal, bom? Beijo, tchau, obrigado. tchau, galera. Tchau. Até. Até.